Boa noite, meus alunos. Mais uma vez com vocês aqui a professora Keila, da matéria de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre frases e orações. Vocês vão entender um pouquinho na nossa escrita, na estrutura de texto, né? Nós vamos entender um pouco frase e as orações. Por que eu tô aqui de máscara, sozinha, né? Casa, por conta que eu quero que vocês lembrem ainda que nós estamos em quarentena e que precisamos tomar todas as nossas precauções, tá bom? Para que essa doença não chegue até nós, que ela seja exterminada, né? Antes de chegar até a gente. Para isso nós precisamos tomar todas as nossas precauções, usar máscara, álcool em gel, até mesmo para prevenção de quem está em casa, do nosso avô, do nosso pai, tio, né? Os nossos filhos. Então, se a gente precisamos ter os cuidados e não ignorar esta doença, que ela é muito perigosa e ela já tem matado muita gente. Então, gente, é isso. Vamos lá para o nosso conteúdo. O que é frases? Vamos entender hoje. Frases é um enunciado que tem sentido completo e ela termina com uma pausa, ou seja, uma pontuação. A frase pode ser curta, média ou também longa, né, grande. Ela pode ser formada por uma palavra ou várias palavras, transmitindo uma ordem, sentido, desejos, também ideias, né? Vamos ver aí dois exemplos, a frase nominal e a frase verbal. A frase nominal é aquela que ela compõe uma palavra ou pode ser duas ou três mais palavras, contando que não tenha verbo no meio, porque senão ela vai ser uma frase verbal. Exemplo de frase nominal: silêncio, que transmite uma ordem, né? Ai, que dia lindo! E as frases verbais? Preciso da sua ajuda. Choveu o dia todo. As frases verbais, elas é necessário, é obrigatório conter verbos. Então, aí nós temos o verbo preciso e o verbo chover, que faz parte de fenômenos da natureza. E também, agora nós vamos entender um pouquinho as orações. O que é oração? É todo enunciado com sentido, porém com a presença do verbo ou de uma locução verbal. Na oração, os verbos podem estar explícito ou subentendido. A oração, temos um exemplo aqui, ó. A criança brincou no parquinho. É uma oração, porque contém verbo, né? E a palavra brincou é um verbo, que é uma ação do ser humano. O verbo quer dizer toda a ação do ser humano, é verbo. Mais abaixo nós temos hoje levarei as crianças ao parquinho. Elas brincaram bastante. Nós temos aí duas orações são verbos. Então, levarei e a palavra brincarão são duas orações que são dois verbos. Então, essa frase aí ela é bem maior do que a outra. Portanto, meus alunos, é bom nós entender também que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração, porque a oração, ela tem obrigação de conter um verbo, e a frase não, ela pode ter um verbo ou não, ela se torna uma frase completa, ok? Agora vamos para a nossa atividade. Então, meus alunos, aqui é uma questãozinha em que eu vou responder 3 questões e vocês vão responder apenas os itens D e E. Vamos lá. O que o enunciado pede para nós? Ele diz assim, ó, identifique quais alternativas abaixo são frase e quais são orações. Vamos ver a questão A, quando ela diz assim, ó, ufa! Aí termina com um ponto de exclamação, né? Então, se essa palavra aí é uma frase, pois não contém verbo, e ela tem um sentido completo, né? Terminando com uma pontuação, neste caso, ponto de exclamação, pois as frases elas podem conter ou não conter verbo. E nós temos também aí o item D, que fala assim, é provável que ele não venha. Então, o item D
também é uma frase e uma oração. Ele contém duas orações, porque possui dois verbos, né? O verbo é e o venha. Porém, é um enunciado sem, como eu falei para vocês, ele não é uma frase completa, não é uma frase que tenha sentido, mas tem duas orações aí. E o item C, talvez ele vá. Vamos entender um pouquinho aí o item C. A frase talvez ele vá, ela é uma frase e também é uma oração. É uma frase, gente, porque tem um sentido completo e tem uma pausa, uma pontuação, né? Então, neste caso, é o ponto final. E ela é uma oração porque possui um verbo, o verbo vá. Então, se o item D e E é com vocês, identifiquem aí para mim, tá bom? Boa aula. Bom, gente, é isso. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Tenham uma boa noite. Breve nós estaremos lá na nossa escola, Franklin Moreira Xavier, estudando nas aulas presenciais. Vamos ter fé em Deus, acreditar que tudo isso vai passar. Tenham uma boa noite. Tchau.